Hoje o jogo de palavras é na companhia de Mário Silva, alguém que levou o nome Portugal ao mundo através das suas aptidões em atletismo. Conhecido pela sua perícia nos 1500 metros, nesta conversa Mário conta-nos algo que vai além das suas imagens em pista. Mário, obrigada por ter aceito o convite do Atleta Canal para conversar um pouco connosco no jogo de palavras. Eu se calhar gostava de começar um pouco pelas suas origens, uma vez que pretende ser uma conversa que fala um pouco além do atletismo, que é, no fundo, o porquê do Mário ter algum reconhecimento público. Nasceu em África? Eu nasci na Guiné, portanto, em 61, e vim para Portugal com 2 anos. Portanto, o meu pai emigrou, era bracarense, emigrou para a Guiné, portanto, conheceu a minha mãe e, portanto, depois viemos para Portugal. Pois, e aí vi, na pesquisa que fiz, vi que veio muito novo para Portugal e, portanto, pode-se aplicar a pergunta de algumas memórias que guarda da África ou nem sequer, não é difícil porque visita a África, se tem esse hábito? É difícil porque, pronto, vim muito novo, não é? Já estive para a Guiné várias vezes. Exato, mas voltou? Sim, ainda não fui lá. É engraçado que ainda não fui. É assim, o meu sonho é ir lá, não quero morrer sem visitar a minha terra. Mas, pronto, em alturas que estava mesmo decidida a ir, ou era problemas de saúde de lá, nomeadamente a cólera, ou era guerra, não é? No fundo, entre os governos, que aquilo não é tão seguro. E pronto, e fez com que eu ainda não fosse lá. Não conseguisse voltar. Depois tive uma altura em que também era para ir com os colegas que vão lá assiduamente, mas de repente também não foram e pronto, eu gostava de ir com alguém que conhecesse para mostrar depois lá, pronto, onde eu nasci. Sim, claro. Eu só comecei, o Mário é português, claro, mas eu só comecei abordando a questão da África porque achei que poderíamos conseguir trazer aqui um pouco pelos seus olhos aquilo que seriam algumas diferenças de cultura e aquilo que encontrou, até porque depois viajou também através da sua atividade esportiva e então chegamos ao atletismo. Como é que o atletismo entrou na sua vida? Bom, o atletismo entrou já na escola primária. Muito cedo, então. Muito cedo, onde dávamos as voltinhas à escola e pronto, eu já ganhava aquelas competiçõezinhas lá entre as crianças. Até que pois, já nas aulas se destacava, já me destacava na escola. Havia aqueles torneios interescolares, normalmente ganhava sempre. Até que chegou um dia, tinha mais ou menos 14 anos, decidi ir me inscrever no Sporting de Braga. Na altura já ouvia falar no Carlos Lopes, o Fernando Mamed, Anacleto Pinto, então, já tínhamos alguns ícones. Eu já tinha uma noção e já tinha uma referência época. desses atletas e gostava de ser como eles e pronto, inscrevi-me então no Sporting de Braga. Claro. E pronto, e depois foi por aí fora. Claro. No fundo, consegue avaliar o impacto que o atletismo teve na sua vida? Porque não sei se, entretanto, teve algumas profissões diferentes além, porque muitos dos atletas em Portugal têm de complementar, não é, a atividade esportiva com outro emprego. Não sei se foi o seu caso, ou se conseguiu viver o atletismo tão a fundo que o tenha marcado e moldado. É assim, eu como atleta, houve uma época em que eu estudava, portanto estudei na altura até o 9º ano. Okay. Depois ainda trabalhava, portanto o meu pai aqui conseguiu criar um estabelecimento para os filhos. Trabalhava, que era uma loja de eletrodomésticos, onde eu trabalhei também durante 8 anos. Claro. E ao mesmo tempo treinava ao fim do dia. Portanto, eu estudava de manhã, treinava à tarde, estudava à tarde e treinava ao fim do dia, não é? Ou então vice-versa, quando não tinha aulas de tarde. Portanto, chegou a acumular, acumulava ali as três tarefas. É evidente que pronto, os estudos depois não foram muito avante, porque depois, entretanto, comecei a subir na carreira no atletismo. Claro, outras oportunidades surgiram. E pronto, surgiram oportunidades e pronto, na altura ganhava-se mais do que se estivesse a trabalhar e é claro que depois eu também precisava descansar para conseguir chegar mais longe e foi assim. Diz, na altura ganhava-se mais do que se estivesse a trabalhar. Por todo aquele conhecimento que tem na área, acha que hoje, então, está diferente? Conseguem-se menos ganhos financeiros? Não, eu acho que não, agora apesar da publicidade, está envolvida. Eu estou a falar em termos daquilo que eu ganhava no trabalho, não é? Exato.
Em relação ao atletismo, pronto, eu conseguia, porque depois, entretanto, eu consegui ir para o Sporting Clube Portugal, onde me deram um vencimento, um subsídio, claro que era superior a estar a trabalhar. E então, depois, pronto, e para conseguir chegar mais longe, tinha que optar, portanto, não podia estar a trabalhar ao mesmo tempo, porque era complicado. Sim, claro. E pronto, então dediquei-me mesmo profissionalmente durante uns anos ao atletismo mesmo. Claro, e falando em oportunidades que o atletismo deu, não é, à sua vida, no fundo, e claro que sempre pelo seu mérito, na pesquisa vi que o Mário esteve em Tóquio. Sim. Nos anos 90. Nos anos 90. Como é que foi chegar a Tóquio nos anos 90? Porque acredito que tenha sido o local mais exótico que esteve naquela época. Entretanto, não sei se outras viagens foram feitas, mas se calhar aquilo que conhecia nos anos 90, Tóquio deve ter sido o sítio mais diferente, não é? Eu antes disso já tinha estado em Seul, nos Jogos Olímpicos de Seul. E antes, portanto, a minha grande competição, onde eu consegui ganhar a primeira medalha, foi em 90, nos Campeonatos da Europa, em Split. Fui medalhado, fui terceiro na final, onde ninguém acreditava. Porque à partida, quando saímos daqui, nem se falava. Não eram os preferidos nem se falava na minha não era. Falava-se no António Leitão, que podia, que já tinha ganho a medalha de bronze nos 5.000 metros, falava-se no Nicolás Lopes, a Rosa Mota, a Aurora Cunha, e entre outros atletas. Portanto, de mim falava-se, mas não era o vai ganhar uma medalha. Portanto, só eu que. O Mário tem força, mas eu tinha uma esperança que se a competição fosse da maneira que eu gostava que ela fosse desencadeada, que eu poderia conseguir uma medalha. Portanto, que era a prova lenta de início e depois rápida na parte final. É isso que faz, no fundo, ganhar, não é? Pelo menos o atleta manter essa esperança, não é? E conhecer aquilo que é capaz. E tive essa... Pronto, aí foi a minha a primeira grande minha vitória. Depois, em 88, fui aos Jogos Olímpicos. Também fui finalista olímpico. Sim, registrei aqui a ida em 88 e 92. Isso foi antes da medalha. Portanto, em 87 já fui aos Campeonatos do Mundo, a Roma, mas não consegui, por 13 centésimos de segundo, não consegui ir à final. Depois, portanto, foi em Seul, fui finalista em Seul. Em 90 ganhei a medalha. No mesmo ano, em 90, ganhei a medalha de bronze nos Campeonatos do Mundo de pista coberta. E em 91, depois fui aos Campeonatos do Mundo a Tóquio. E os seus pais como é que reagiam? Se calhar na altura pensavam, o Mário devia ter estado mais em vez de se entregar tanto ao atletismo. E de repente até aparece com uma série de medalhas. Eu digo de repente porque foram bastante seguidas até essas conquistas. A minha mãe já tinha tinha falecido. O meu pai estava cá e, pronto, e acompanhava de perto com gosto as minhas competições. Portanto, ele, pronto, quer dizer, acreditava que eu podia... Era companheiro também, na prática. Sim. Embora eu, muito novo, tivesse sido um autodidata, não é? Porque, pronto, o meu pai, quando veio para cá, depois, entretanto, conheceu outra senhora e tal, pronto, vivíamos assim um bocadinho mais afastados. Exato. Mas, de qualquer maneira, eu reconheço que ele... Porque depois, portanto, houve uma altura quando ele faleceu, quando fizemos, pronto, reunimos para ver... Claro, a família reuniu-se para a despedida. Eu descobri um álbum enorme que ele tinha de jornais recortados, que ele tinha gosto. Que ele fazia. E eu não sabia que ele fazia. Engraçado. Pois é engraçado mesmo. Mas já que falamos um pouco o Mário dizia que sempre foi autodidata. E isto leva-me a perguntar porquê é que o Mário decidiu ser treinador de si próprio? É sim, porque eu reconhecia que aqui ainda não tínhamos técnicos à altura. Até porque essas viagens que entretanto fez, né? Falar de Seul, Tóquio, vou haver outra realidade, não é? E eu, sempre que ia competir fora, eu estava sempre atento àquilo que os outros atletas faziam, o tipo de treino que faziam. Lia muitas revistas de atletas. Aliás, eu quando ganho a medalha, a minha primeira medalha, eu baseei-me num treino de um atleta que era, na altura, muito conhecido no mundo, que era o Said Aouita.
que foi medalhado também em Jogos Olímpicos. E foi engraçado que eu adotei, embora fazendo as minhas continhas, porque ele era mais rápido que eu, portanto, mas consegui fazer um treino. Absorveu a experiência dele, ganhou desta forma, eu também vou experimentar. E foi assim que as coisas começaram a evoluir e pronto, e cheguei. Isso é fascinante. Nós vamos passar a uma outra pergunta, mas a verdade é que isso tem muito que se diga, porque isso provavelmente também é uma mentalidade que traz da sua formação em casa. Sim. E das, não digo dificuldades, mas daquilo que lhe foi sendo confrontado ao longo do seu crescimento. E talvez por ser tão autodidata também depois chega ao projeto da Escola de Atletismo. Sim. Depois criei uma escola de atletismo. Em que anos, porque entretanto, já no final da minha carreira, e numa altura em que o Sporting, portanto, isso já foi posteriormente, já foi depois, portanto, eu depois do Sporting regressei a Braga. Então o final da sua carreira não foi no Sporting, foi em Braga? Foi em Braga, portanto, a parte mais alta da minha carreira conquistei aqui em Braga, portanto, já depois devido ao Sporting. Embora no Sporting eu já fosse recordista de Portugal dos 1500, ganhava, portanto, já era o melhor atleta português, que ganhava todas as corridas e tal, eu ainda não tinha alcançado nenhuma medalha, não tinha alcançado assim o top. Depois, quando o Sporting entrou em crise, em 89, o Sporting teve mesmo uma crise muito grande, em que os atletas tiveram que se desenrascar, e foi na altura que aqui, na altura ainda era o presidente Mesquita Machado, fez-me um telefonema para Lisboa se eu queria vir para o Braga. Eu disse, podemos conversar, e pronto, conversámos e regressei ao Braga, e foi aqui no Braga, 6 meses logo que eu cheguei ao Braga, que eu ganhei a minha primeira medalha, portanto foi aqui que eu comecei a subir. E ainda veio com mais força, não é? Dada aquela desistência que foi obrigado no Sporting. A única competição que eu tinha feito anteriormente tinha sido os Campeonatos do Mundo da Europa em Stuttgart, em 86, 87 os Campeonatos do Mundo em Roma, e em 88 os Jogos Olímpicos, aí foi no Sporting. Depois, a partir daí, já foi, portanto, em Tóquio, em Barcelona, os Jogos Olímpicos de Barcelona. Sim. Portanto, o Campeonato do Mundo da Europa de Split, o Campeonato do Mundo de Sevilha, que também vencia a medalha. Portanto, já foi tudo aqui no Braga. Claro. Falámos de todas estas conquistas e de uma maneira muito rápida, mas com muito treino envolvido. É uma vida dedicada ao atletismo, de certa forma, não é? Sim. A vida em Lisboa, que era totalmente diferente da de Braga, muito provavelmente. Sim. Que peso teve o atletismo na sua vida? Hoje consegue fazer uma avaliação? Sim. Assim, há coisas que eu poderia ter feito diferente. Abdicou de várias também, provavelmente, para essa entrega que teve de treinos? Sim. Agora, a maior parte das coisas eu mantinha. Talvez, pronto, um dos aspectos, eu teria arriscado mais cedo, teria apostado no atletismo mais cedo, só no atletismo, porque eu só começo a apostar no atletismo já nos meus 23, 24 anos. Então até aí... Até aí eu fazia no mesmo atletismo e tal, mas eu só conseguia o recorde nacional, já eu tinha 23, 24 anos. Portanto, a minha carreira, essa carreira que eu tive foi uma carreira, também não foi muito grande, portanto, foi ali uma década de 12 anos, porque para trás era atletismo e era trabalho, era estudar, essas coisas. Pois, portanto, não se viu, não teve propriamente aquela sua imagem de atleta totalmente, exatamente. Não é? Quando novo, teve sempre que ter de acumular duas funções, claro. Mas falava-me há bocadinho na escolinha de atletismo. Sim. Portanto, eu depois criei a escolinha de atletismo, porque eu, quando venho para o Braga, uma das condições que eu pus foi garantir-me um emprego na autarquia. E a formação seria a chave, não é? Exato. Porque era aquilo que o Mário E já tinha outros atletas nas mesmas condições aqui em Braga, que na altura os atletas do Braga eram campeões europeus de cross, portanto, e é na altura também que vocês tinham aqui em Guimarães o Gêmeos Castro, portanto éramos todos amigos. E entretanto eu venho para cá e começo a trabalhar depois, portanto, nós trabalhávamos pouquinhas horas, que era nas escolas do primeiro ciclo, portanto, okay. Braga foi uma cidade que foi pioneira em muita coisa.
Fomos pioneiros a dar aulas de educação física no primeiro ciclo. Okay. Fomos os pioneiros a criar um projeto para séniores, que é isso que eu ainda hoje faço há 15 anos. Então mantém-se ativo? E eu mantenho-me ativo a dar atividade física a séniores. Já está a fazer quase 20 anos, mas nos primeiros 20 anos, embora treinássemos e competíssemos, nós tínhamos ali umas 4 horas, 3 horas por dia em que íamos às escolas do primeiro ciclo dar atividade física aos miúdos. Pronto, foi aí que eu comecei a conhecer alguns miúdos, a ver a qualidade de alguns miúdos e tal, e foi quando eu criei uma escolinha. Claro, começou a perceber que podia não só ser, vou dizer, olheiro, sim. como aplicar tudo aquilo que tinha aprendido e ainda durou algum tempo? Ainda durou 5 anos e acabou, eu vou-lhe explicar porquê. Durou 5 anos, tinha cerca de 50 meninos, portanto metade meninas, metade meninos. Foi de 2004 a 2010, foi mais ou menos 16 anos. Portanto, esses miúdos na altura tinham 11, 12 anos. Portanto, eu quando acabei já tinham 17, 18 anos, alguns 19 e tal. Hoje já são formados, hoje já estão formados, já vai uns anos. Mas na altura, depois arranjei uma equipa de técnicos que também me ajudaram. Fazíamos isto tudo por Carolice, porque foi assim que eu comecei, com treinadores que faziam isto na Carolice, que portanto não ganhavam nada. E pronto, comecei, e os miúdos comecei a ter ali um lote de miúdos muito bons. Até tinha ali algumas pessoas que detectavam talento imenso. Tinha miúdos que hoje até podiam ser, já desistiram porque depois já não tiveram o mesmo carinho. Porque eu quando criei a escolinha, não faltava nada. Eu não faltava nada com os meninos. Depois tive uma conversa com os pais começaram a dar um apoio, mas esse apoio era só para eles, portanto era só para os meninos que eu não queria nada. E foi assim, pronto, que eles começaram a subir, até que chega a uma altura, tive uma decepção enorme. Pois. Começaram a vir buscar os miúdos todos. E aquilo foi uma decepção para mim. Pois, claro. Então o Mário está a formar, está a iniciar um projeto com carinho e com paixão. E destruir-me aquilo assim, no momento que destruir-me aquilo, tudo aquilo foi uma tristeza muito grande. Ou pais que ficaram muito tristes e incentivavam ainda a continuar e tal. Eu disse, não, eu não estou aqui para trabalhar para aquecer. Eu não estou aqui a trabalhar de Carolice com uma ideia que amanhã, além destes miúdos estarem a ser educados de uma forma... E que é um gosto tão grande, não é? Que era um gosto tão grande para o Mário. E um gosto enorme, até sair daqui a meia dúzia que possa ter nos campeonatos da Europa, nos Jogos Olímpicos. Portanto, o meu sonho era esse, portanto, seguir as minhas pisadas, não é? Entre aspas. E pronto, e destruíram o projeto. Sem querer aprofundar ainda mais a conversa neste tom que estamos, que não é de alegria, de facto, mas uma vez que estamos a falar de um pouco de ingratidão e alguma decepção, pergunto ao Mário se acha que o Mário levou o nome Portugal ao mundo. E é algo que muitas pessoas não têm noção, porque há outros nomes que são muito mais falados. Não me cabe a mim dizer o porquê, mas sei que há nomes que são muito mais falados que os do Mário, o que me deixou muito surpreendida quando fiz uma pesquisa sobre a sua carreira no atletismo, e tenho que lhe dar os parabéns. E por isso mesmo pergunto, tendo o Mário levado o nome Portugal ao mundo, acha que o reconhecimento disso mesmo veio tarde ou sequer veio porque ficou perdido nos anos 90? Assim, o reconhecimento não foi muito. Nem tem sido muito. Ainda hoje noto isso. Não sei porquê. Não sei porquê. Às vezes até pergunto a mim próprio, será que foi por ter sido um atleta autodidata, que não tive outras pessoas por trás que pudessem dar ali um... Creio que talvez tenha sido um pouco isso. Não sei. Sim, porque não se armou de várias frentes, não é? Do seu lado. Sim. Tinha capacidade para se treinar, treinou e fez campeão. Tinha capacidade para criar a sua escola, criou bons atletas. Mas a verdade é que continua ligado a Braga e com um projeto muito interessante e ao desporto. Continuo ligado a um projeto que temos já há cerca de 20 anos, que é a atividade física para séniores. Onde temos grupos, por exemplo, eu à segunda, quarta e sexta tenho um grupo que são 160 pessoas.
Sim, isso já é um grande prazer, poder pelo menos ficar ligado ao desporto. Sim, fica ligado ao desporto, portanto, que é uma das coisas que eu gosto de fazer. É um reconhecimento que vem da sua cidade, então, já que falávamos em reconhecimento se veio ou não. Sim, porque, pronto, na altura, o reconhecimento veio na altura, pronto, que eu vim para atleta do Sporting de Braga. Na altura era o Engenheiro Mesquita Machado. Claro que e, portanto, foi ele que na altura me trouxe para cá e pronto, fiquei ligado sempre à Câmara. Depois, entretanto, também ainda fiz alguns cursos, porque não me sentia à vontade, digamos assim. Queria saber mais. Queria saber mais, queria estar mais à vontade quando estivesse a fazer alguma coisa, saber o que é que eu estava a fazer. Não é? E ainda fiz um curso de 2 anos e meio no Porto. Foi um curso que me deu equivalência ao nível 5. E pronto, e entretanto também formações que tenho vindo a fazer e tal. E pronto, sinto-me... Uma das coisas que eu vou registrar desta conversa em relação ao Mário é a persistência e a curiosidade. Acho que são duas, acho que o posso definir um pouco dessa forma, não é? E por isso mesmo quero agradecer a sua presença aqui no programa. Esperar que esta conversa também sirva para surpreender a outros como me surpreendeu a mim quando conheci um pouco o percurso do Mário. Mas não me queria despedir de si sem antes lhe dar aqui uma oferta. Nós temos um patrocinador para este programa, que é a Ambitious, é também aqui uma marca nacional, que faz questão de oferecer uns sapatos a todos os nossos convidados. Se quiser ver, fica à vontade. Ok, obrigada. São muito giros. É um número, é que é um bocadinho grande. Vamos acertar isso, Se gosta do modelo é o que interessa. É giro, Mário, obrigada. Espero que volte a estar connosco no canal por outros motivos. Obrigado. Que o nosso primeiro contacto não fique por aqui. Ok, obrigado. Esta e outras conversas podem ser seguidas no nosso canal de YouTube, assim como nas redes sociais do Atleta Canal. O Jogo de Palavras vai voltar.